A prévia em vídeo do Departamento de Estado sobre esse relatório insano, Cuba, a capital do comunismo, que afirma que agentes comunistas cubanos se infiltraram no governo dos Estados Unidos nos mais altos níveis. Estou enviando a você um relatório do Departamento de Estado. Ele detalha uma campanha de influência cubana que já dura décadas aqui mesmo nos Estados Unidos. Então, o relatório do Departamento de Estado se intitula Cuba, a capital do comunismo do século XXI. Hoje, o Departamento de Estado publicou um relatório bombástico. Praticamente todo grupo terrorista de esquerda, radical e violento do hemisfério ocidental, em algum momento, contou com o apoio de Cuba. E temos, a 145 quilômetros da nossa costa, um estado fracassado, que também é território amigo de alguns dos nossos adversários. Cuba continua abrigando uma coleção substancial de instalações de inteligência em nome dos chineses e dos russos. Tivemos presidentes americanos sucessivos dizendo que o hemisfério ocidental seria uma prioridade, e eles nunca fazem isso. E o presidente fez disso uma prioridade pessoal. Já sabíamos muito sobre isso, mas o fato de estar nesse relatório oficial do secretário de Estado Marco Rubio é muito importante. Então, por isso dá para ter uma noção do que se trata. Isso está no... Quer dizer, isso realmente deixa claro. Quer dizer, se você lê o relatório, talvez fique um pouco menos claro. Mas essa prévia deixa muito claro do que se trata. Justificar uma invasão militar de Cuba. É disso que se trata. E se você lê o relatório, o que eu de fato fiz, fica claro que ele foi escrito por inteligência artificial. E os participantes humanos que eles tiveram estavam atuando, na minha opinião, sob a orientação de Stephen Miller, mas em nome de Marco Rubio, o padrinho neste momento do complexo industrial gusano, porque ele controla o Conselho de Segurança Nacional e o Departamento de Estado. E, portanto, está colocando em prática a agenda de décadas da máfia de Miami, do sul da Flórida, que é destruir o governo de Cuba e tomar o controle dele para as famílias Fajardo e Bacardi, tomar as terras e transformar aquilo em simplesmente privatizar tudo. Just completely privatize everything. But the report is 80% of it focused. Mas o relatório, 80% dele, se concentra nos anos 1960 e no início dos anos 70. E parece que os subordinados de Stephen Miller simplesmente colocaram no Cloud AI todo o catálogo de artigos da Front Page Mag, de David Horowitz e do Discover the Network. E ele produziu esse panfleto histérico. Basicamente, é um longo panfleto de David Horowitz sobre como os radicais dos anos 60 e 70 ainda nos ameaçam e nos assombram hoje. E ele até inclui, sabe, Bill Ayers e Bernardine Dohrn se encontrando com Barack Obama na sala de estar deles. Obama está envolvido. Meeting with Barack Obama in their living room. Obama's involved. There's a picture of Karen Bass. Há uma foto de Karen Bass, a prefeita de Los Angeles, que está deixando o cargo, com a Brigada Venceremos, em 1972. Então, a prefeita de Los Angeles também está envolvida nessa conspiração. Assim como V, também conhecida como Eve Ensler, autora de Os Monólogos da Vagina, porque ela foi ao casamento de Jodie Evans, cofundadora do Code Pink. E o Code Pink recebeu dinheiro de Roy Singham, que está sob investigação nos Estados Unidos. Singham patrocinou o People's Forum, uma espécie de ONG que oferece espaço para eventos no centro de Manhattan, em Nova York. E por isso, o People's Forum foi intimado pelo Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes. Então eles estão fazendo todas essas conexões dentro de algum tipo de investigação macartista. E Rubio declara, de fato, e esse livreto também declara, que McCarthy é uma inspiração para o que eles pretendem fazer, que isso é uma verdadeira lista negra, e que eles pretendem neutralizar o comunismo ou o socialismo nos Estados Unidos, a ponto de mirarem a DSA, que é basicamente uma ala do Partido Democrata. E Zohran Mamdani, claro, é citado e visado nisso, assim como Hazan Piker, que eles querem investigar porque ele participou dessa viagem a Cuba
ou tipo dessa delegação de solidariedade a Cuba. Então praticamente todo mundo está envolvido. Eles querem atingir toda a esquerda e neutralizar a esquerda. Mas esse é um objetivo secundário, ou até terciário. O verdadeiro objetivo é justificar uma intervenção militar em Cuba. Eles precisam que exista alguma ameaça. Rubio declarou Cuba um estado fracassado. Por que está fracassando? Porque o petróleo está totalmente bloqueado e a rede elétrica deles entrou em colapso. Não há como fornecer energia para a ilha. As pessoas estão sofrendo uma crise humanitária imposta pelos Estados Unidos. De alguma forma, Cuba ainda é uma ameaça e por isso precisa ser invadida. O problema é que Cuba ainda resistiu, apesar desse cerco, e eles estão esperando tempo demais. As eleições de meio de mandato estão chegando. Talvez Trump não vença, talvez Rubio não vença, e eles vão perder a oportunidade. Então é isso. E eu acho que há uma chance muito real de uma invasão militar de Cuba, baseada nesse relatório delirante, requentado, no estilo de David Horowitz, produzido sob a supervisão do pupilo de Horowitz, Stephen Miller, e de Marco Rubio. Stephen Miller and Marco Rubio. Pense nesta sequência recente de secretários de Estado. Mike Pompeo, depois Antony Blinken e depois Marco Rubio. Tem sido um pesadelo absoluto. Nenhum deles se interessa por diplomacia. Todos se interessam em usar o cargo para tornar a vida miserável para pessoas no mundo inteiro. E no caso de Marco Rubio, em ser cruel com seu próprio país de origem, porque ele quer restaurar os tempos de Batista, quando gangsters e aproveitadores americanos controlavam Cuba. E o relatório do papel de Cuba no mundo, de forma negativa, menciona a intervenção cubana na África. É como eles usam contra o apartheid. Em lugares como Angola, onde a intervenção de Cuba foi, na verdade, muito útil para derrotar a África do Sul do apartheid, como o próprio Nelson Mandela reconheceu abertamente. E esse relatório abertamente retrata o apartheid essencialmente como algo bom. Também descarta o Black Lives Matter como uma conspiração estrangeira. E tipo, os protestos por George Floyd seriam todos coisa de Cuba. E os liberais retrataram isso, ou os democratas retrataram aquilo, como uma conspiração russa. Aquilo era uma trama russa sob os democratas. E agora que são os republicanos, virou uma trama cubana. E as duas tramas são usadas para fomentar a guerra. Mas no caso de Cuba, é muito mais sinistro, porque Cuba é muito vulnerável, bem perto da costa dos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos podem fazer coisas como derrubar sua rede elétrica. Quero dizer, os custos para a Rússia foram enormes, e isso levou a uma guerra na Ucrânia, que foi gigantesca. Mas, pelo menos, a Rússia consegue se defender. Cuba vem submetida a esse bloqueio criminoso há décadas, e as pessoas comuns que mais sofrem. Bem, acho que eles vão sofrer mais depois de uma invasão militar dos Estados Unidos. E isso não é negar que há pessoas na ilha que querem muito alívio. Alguns jovens lá que andam pelo centro de Havana agitando bandeiras dos Estados Unidos e exigem uma invasão militar americana. Claro. Quer dizer, se tudo que você conhece é sofrimento, porque seu país não consegue funcionar, porque está sendo privado de tudo que uma pessoa precisa para sobreviver, é claro que você vai desenvolver atitudes assim. Você vai aceitar qualquer coisa que ponha fim ao tormento. Esse é o objetivo dessas campanhas dos Estados Unidos, fazer o povo sofrer o bastante para simplesmente desistir e deixar de se importar com coisas como soberania, porque só quer sobreviver. Bem, esse governo está na prática em guerra. Quero dizer, os Estados Unidos estão na prática em guerra com Cuba desde 1960. Mas esse governo escalou isso e há repercussões internas. A intenção é justificar a repressão. A única coisa que impede isso é a Carta de Direitos e os tribunais. Isso tem relação com eu ter sido visado ao voltar do Irã
algo de que Laura Loomer basicamente assumiu o crédito, ela disse que ligou para o Departamento de Estado, ligou para o FBI, ligou para o Departamento do Tesouro. É isso que eles querem fazer. This is what they want to do. Pessoas nos Estados Unidos da América exibindo com orgulho bandeiras e símbolos comunistas. Dá para esquecer como era durante o Pânico Vermelho, no fim dos anos 40 e começo dos anos 50? Meu Deus, se sequer pensassem que você simpatizava com o comunismo, você seria demitido. Ficaria sob vigilância. Não podia nem ter ideias comunistas. E agora, quase se tornou popular ter essas ideias comunistas. Preciso perguntar. Esses que hoje as pessoas chamam de democratas tradicionais, a esquerda tradicional, onde eles estão? Porque é realmente assustador ver tanta popularidade. E mais uma vez, vendo essas audiências com Brandon Gill, quando se trata do Smithsonian, o que eles estão promovendo? Essas ideias estão sendo impostas aos nossos jovens e às nossas crianças durante toda a faculdade. Isso preocupa você? Isso poderia de fato tomar conta deste país de forma séria? Bem, estou muito preocupado com isso. Of course, it's Randy Fine. He might not actually be wearing Claro, é o Randy Fine. Talvez ele nem estivesse usando a kippah ali, porque não era sobre Israel. Mas você não deveria ter permissão para ter ideias comunistas. E eles estão assustados. Sem dúvida, existe um medo de uma reação contrária, porque a situação econômica, o americano médio está em declínio. Ninguém da classe média consegue, de fato, comprar uma casa. Neste momento, as vendas de imóveis são como pessoas ricas vendendo casas umas para as outras. Trabalhadores de colarinho branco vão ter seus empregos eliminados pela IA. O programa de empregos de Trump é construir centros de dados e alimentar a contra-revolução, ou revolução, da IA. Ele é apoiado por todos esses, inclusive Mark Andreessen, que também foi pupilo e aluno, se é que se pode chamá-lo assim, de David Horowitz. E o sócio dele na firma de capital de risco é Ben Horowitz, filho de David Horowitz. Essas são as pessoas por trás de Bari Weiss. São elas que realmente estão por trás do MAGA, e todas são sionistas militantes. Esse é o plano. Eles têm medo de uma reação, têm medo de que surjam mais Luigis Mangione, e que haja o Luigi, e de repente apareça o Mario. Eles realmente têm medo disso, ou estão alimentando esse medo entre o 1%, e querem usar isso para justificar uma repressão em massa. E a repressão está se expandindo para praticamente todas as pessoas citadas neste relatório, por toda a esquerda antiguerra. E muitos deles são pessoas que nós conhecemos. Tivemos Medea Benjamin no programa há umas 2 semanas. Ela foi citada. Eles querem derrubar o Code Pink, porque o Code Pink é uma pedra no sapato. O Code Pink está constantemente na cara deles no Congresso, na cara de Randy Fine, quando ele chama muçulmanos de cães, e defende não apenas justificar o genocídio em Gaza, mas celebrar o genocídio em Gaza. São eles que estão lá. Eu sempre digo que Medea é uma das poucas repórteres de verdade no Capitólio que faz perguntas reais a eles. Então eles não querem oposição nenhuma. Nós conhecemos essas pessoas, e eu sou amigo delas, sou aliado de muitas delas, não sou aliado de outras. Mas culpa por associação? Sim, sou culpado de me associar com muitas dessas pessoas. Então, o círculo da repressão está se expandindo rapidamente. E esse é o objetivo desse relatório paranoico gerado por inteligência artificial.